Fala, cristãos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Adilor Júnior, este é o podcast Vida de Cristão. E esse podcast, ele tem o intuito e a graça de Deus Pai Todo-Poderoso de abençoar você, sua vida, sua família, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, enfim. Eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para trabalhar. Então, estou aqui cumprindo o ID que Jesus pediu para os seus discípulos, sou eu e você. Pregar as boas novas, levar o evangelho para toda criatura, todo povo, toda língua, toda a nação. E claro, através da internet, através do podcast, através do YouTube, do Spotify, de todas as plataformas, a gente consegue alcançar mais pessoas. Esse é o intuito, de abençoar muito mais pessoas através da mensagem. E hoje uma mensagem simples. Normalmente eu trago um entrevistado, uma pessoa para entrevistar, alguém para estar conversando, mas hoje eu vim tratar com vocês pessoalmente, como nos outros podcasts também, nos outros episódios, vim trazer uma mensagem da Palavra de Deus, é a palavra que eu vou estar lendo, não é uma mensagem do meu intelecto, mas é a palavra. E nós vamos estar lendo, mas eu te peço antes que você já esteja curtindo o podcast, para que você faça isso agora. Dá uma pausa aí, vai lá, curte o podcast, não sei onde você está assistindo agora, mas entra lá, se inscreve no canal, curte o podcast, já deixa separado ali para você compartilhar esse episódio no grupo da sua família, no grupo do WhatsApp, no grupo aí do Facebook que você tem. Você pode estar compartilhando, garanto para você que é uma mensagem de edificação, uma mensagem de transformação de vidas. Não estou aqui para acusar, não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, eu estou aqui para te abençoar, para abençoar as pessoas. E claro, eu sempre digo para vocês, eu não estou ganhando dinheiro nenhum para estar fazendo isso, simplesmente estou realmente cumprindo o ID que Jesus pediu a mim, pediu para minha família, pediu para várias pessoas, né? Mas hoje eu estou cumprindo esse ID, eu estou aqui e vim trazer essa mensagem para vocês. Agora sim, você já curtiu? Você já compartilhou? Você vai voltar a mensagem, nós vamos voltar a ouvir a palavra. Diz assim a palavra no livro de João, do Evangelho de João, o apóstolo do amor, no capítulo 4, no versículo 30 em diante. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, a alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa ou a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita. E o que colhe recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim, o que semeia como o que colhe, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e outro o que ceifa ou colhe. Eu vos enviei a colher onde vós não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aqui nós vemos um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida pela maioria dos cristãos. E até pessoas que também não são cristãs conhecem essa passagem. É o momento em que Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó. E aí ele vai ter aquela conversa sobre a água viva, quando ela pede para ele dar essa água para ela, e ele disse que para ela, vai chamar o teu marido, né? E aí vocês conhecem o discorrer dessa história. Ela diz que ela não tem marido. Aí ele fala: disseste bem, você teve 5 e até agora nenhum deles é o verdadeiro, e esse que está com você também não é teu marido.
E aí eles começam a entrar ali numa discussão. Quando termina essa discussão, que ela corre, começa a descer, né, a ir para Samaria, para a cidade, e falando para o povo que ela tinha encontrado o Cristo. Nesse momento, os discípulos chegam, e aí é aqui no versículo 30, que aí eu já estou lendo para vocês, né? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, né? Aí vai falar dos discípulos. O que acontece aqui? Aqui Jesus vai falar que existem momentos em que nós estamos esperando a colheita, né? O que seria essa colheita? Aqui Jesus está dizendo que os discípulos estavam esperando daqui 4 meses uma colheita. Uma colheita que naquele tempo provavelmente era o tempo de colher algum alimento, que eles estariam colhendo esse alimento. Mas aí ele fala para os discípulos, olha, presta atenção, o tempo da colheita já chegou. Olha para os campos, eles estão brancos, é o momento de colher. Mas, na verdade, Jesus estava dizendo a respeito das almas, ele estava dizendo a respeito das vidas. E aí os discípulos tinham que entender isso. Eles tinham que entender o que era essa colheita. E aí eles falam, olha, vocês vão colher onde vocês não plantaram, onde vocês não trabalharam. Mas outros trabalharam antes de vocês. Então, vocês têm que colher. A regra era colher. A regra não era plantar. Então, Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês têm que colher. Outros já plantaram, outros já fizeram o trabalho, talvez um pouco mais pesado ou não, mas eles já fizeram o trabalho de plantar. E agora os discípulos tinham que colher. O que isso nos remete hoje a nós estarmos atentos a essa palavra? É justamente essa colheita. Olhe para os campos. Esse é o momento da colheita. Por que é o momento da colheita? É o momento de pregar a palavra, é o momento de pregar o evangelho, porque existem muitos evangelhos hoje. Existem muitas palavras hoje. Se você der uma pausa no podcast, por exemplo, e colocar aí qualquer coisa relacionada a Jesus Cristo, você vai achar muitos vídeos, muitos podcasts, muitos áudios, muitas pessoas falando sobre Jesus. Então é o momento de pregar a palavra. E tem muita gente pregando a palavra, tem muita gente preparando as boas novas. Só que não tem ninguém colhendo. Agora eu acredito que você começa a entender, não tem ninguém colhendo. Tem muita gente plantando. Eu, por exemplo, nesse momento eu estou plantando, para que você possa entender. Estou plantando a palavra. Eu estou plantando numa terra, você é a terra. Você é uma terra fértil? Não sei. Você é uma terra que não vai dar nada? Também não sei. Mas eu estou plantando em todos os terrenos, porque existem várias pessoas ouvindo e assistindo essa mensagem nesse momento. Então eu estou plantando em muitas vidas. Essa que é a verdade. Porém, tem que ter alguém depois de mim que venha acolher. E por que eu ainda continuo plantando? Porque a gente não pode parar de plantar. Mas quando eu termino, por exemplo, de gravar esse podcast, de editar e colocar ele no ar, eu vou para a colheita. Onde é a colheita? É no meu trabalho, é na minha empresa, é na minha escola, é na minha família, é no meu convívio, é no churrasco, no aniversário, é num evento, onde quer que eu esteja. Esse é o momento de colher. E como é que eu vou colher aquilo que eu não plantei? Você tem que saber quando é que está pronto para colher. Em uma conversa franca. Quando você começa a conversar sobre a vida, por exemplo, você puxa um assunto sobre a vida e a pessoa começa a reclamar da vida. Começa a dizer que está difícil, que está complicado. Você quer melhor momento do que esse para você colher essa alma quando ela está precisando de ajuda, quando ela está com dificuldade, cheia de problemas, cheia de reclamações. Esse é o momento da colheita. Agora, quando você começa a conversar com alguém que também é cristão e os dois têm tudo em comum, faz sentido você colher essa vida? Você colher, entre aspas, você trazer ela para Jesus? Ela já conhece tudo, ela já entende tudo. Então você está entendendo agora o que é colher onde você não plantou? É justamente você estar em lugares específicos, onde Jesus vai dizer assim, esse é o momento de você pregar a palavra.
esse é o momento de você trazer essa pessoa para perto de mim. Então, nós temos que estar atentos a isso. O momento da colheita chegou. Jesus disse, não precisa esperar os 4 meses. Ou seja, esses 4 meses fala de um tempo que a maioria de nós cristãos estamos esperando, que é o momento da vinda do Senhor Jesus, é o momento certo do avivamento, é o momento certo da pregação, da emoção, do sentimento. Não tem isso. Jesus vem e acaba com isso, quando ele fala assim, olha, vocês estão esperando daqui 4 meses, pois eu digo que o momento é agora. Olhe para os campos, estão brancos, estão preparados para a colheita, só que cadê aqueles que vão colher? Em outro texto, Jesus vai dizer assim, eis que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, né? A colheita é grande, mas poucos são aqueles que estão para colher. Ou seja, se a seara é grande, presta atenção, se a seara é grande, tem muita coisa para colher, é porque muita gente plantou. E é justamente isso que está acontecendo nos dias atuais. Olha quanta mensagem você tem no seu Facebook, no seu WhatsApp, nos podcasts, quantos louvores lindos e maravilhosos. Tudo isso é plantação, mas está faltando os trabalhadores, está faltando aqueles que vêm colher esses frutos. Não adianta eu somente estar plantando em você e a sementinha estar germinando dentro de você, só que ninguém vai aí conversar com você. Ou você não vai conversar com ninguém, você não vai lá discipular, porque Jesus nos chamou para ser discípulos. Ele ide, vão de 2 em 2, pregue o evangelho a todo o povo, língua e nação, fazei discípulos, façam discípulos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente se comportando ainda como semente, ou melhor dizendo, como ovelha. Sim, nós somos as ovelhas do pastor Jesus Cristo. E temos nosso pastor, nossa pastora na nossa igreja. Mas há um momento em que você deve parar de agir como ovelha e ser discípulo. E você tem que trabalhar, e você tem que colher aqueles que ainda são ovelhas e trazer para dentro do aprisco, para dentro da igreja, para que eles possam ouvir a palavra e também se tornarem outros discípulos. Por quê? Jesus, nesse mesmo texto, ele vai dizer assim, ore ao Pai, ao dono da seara, que mande mais trabalhadores, ou seja, mais discípulos, para que ajude na colheita. Então eu e você somos hoje discípulos, temos que colher essas almas. Por que eu digo isso? Porque o mundo jaz do maligno e a nossa família está dentro desse mundo. Minha família, a tua família está dentro desse mundo. Você está ouvindo essa mensagem, mas olha quantos da sua família não estão ouvindo. Olha quantas pessoas não estão tendo essa oportunidade que você tem agora de ouvir a verdade e de entender que você é um trabalhador, que você tem que colher a sua família para Jesus. Você tem que salvar a sua família para Jesus. E tem gente que não está ouvindo. Tem até cristãos que estão dentro da igreja há anos que não entendem essa verdade. Mas hoje você está tendo essa oportunidade de entender e de viver essa verdade. Essa é a mensagem que eu venho trazer hoje para vocês. Talvez, não sei, se Jesus volta hoje ou amanhã, nós não sabemos. Mas que você possa olhar os campos e enxergar espiritualmente que a seara é grande. Há muitas pessoas que ainda não foram colhidas para Jesus e correm o risco de apodrecerem suas raízes, o fruto apodrecer e elas irem para o inferno. E elas morrerem espiritualmente e não dar tempo de salvá-las, porque uma vez que o fruto nasce, aparece, se ninguém colhe, ele apodrece e morre e vai para o chão, e vai para a terra, volta para a terra. Portanto, eu te peço, encarecidamente, abra os seus olhos espirituais, enxerga a seara do Senhor, passa a agir como discípulo e passe a colher os frutos que Jesus, através de outras pessoas, plantou. Obrigado, cristãos, por terem ficado até aqui. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast. Tchau!